noite para você que está nos acompanhando em mais uma live do Simples Assim. Boa noite. Nós estamos nesta terça-feira, já dia 31 de março de 2020. Estamos aí entrando no 8º dia, já estamos finalizando, na verdade, o 8º dia de quarentena que nos foi imposta através de decreto. No nosso caso aqui tem decreto estadual e decreto municipal. Quando alguém pergunta para você agora, e aí, tudo bem? Eu falei, eu tô bem, né? Mais ou menos, não tão doida ainda, mas quase enlouquecendo, porque essa quarentena que nos foi imposta tem lá os seus efeitos. Tá todo mundo dizendo para a gente aproveitar o convívio familiar, pôr a leitura em dia, cuidar das plantas, limpar os armários, fazer uma arrumação geral na casa, enfim, tantas possibilidades e tudo o que queremos é o nosso direito de ir e vir. Para falar sobre esse assunto de como manter a nossa sanidade aqui nessa quarentena, o Simples Assim tem várias convidadas. Já está aqui na nossa sala a Gabriela, boa noite, Gabriela, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós vamos conversar também com uma mãe trabalhadora que está em home office e cuidando do bebê que está em casa porque a escola não tem aula. Oi, Lívia, seja bem-vinda. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? E vamos conversar com a Silvia, que é educadora infantil, que já participou de outros Simples Assim, de professores, e que vai também falar com a gente sobre como distrair os pequenos na quarentena. Boa noite, Silvia. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, querida? Obrigada por você nos ceder o seu tempo para estar com a gente aqui nessa noite. E, claro, você que está aí acompanhando a gente, essa live está no Facebook, Simples Assim, depois esse conteúdo vai ser compartilhado. Você é o nosso convidado especial e pode perguntas. Manda ali no bate-papo do Simples Assim, do que nós vamos, à medida do possível, inserindo para os nossos convidados responderem e tem dando um alôzinho para você aí que está com a gente. Combinadinho? Vamos lá, vamos começar conversando com a nossa querida Gabriela e perguntando para ela, Gabriela, até que ponto o estresse e a ansiedade se exacerbam numa quarentena? Bom, o ponto é o seguinte, depende de cada pessoa e de como a gente está conseguindo lidar com tudo isso de uma maneira individual. Mas tudo que está acontecendo está diretamente ligado hoje a estresse, ansiedade, medo, preocupação, insegurança. Então, para que isso não aconteça, ou para que aconteça de uma maneira menos aversiva, a gente precisa estar tomando algumas providências para não enlouquecer, vamos falar assim. Mas hoje, pelo que a gente vem acompanhando, não é só a preocupação em relação a ficar vulnerável ao vírus, vamos falar assim. Também isso está agravando em vários outros aspectos. Tem muitas coisas positivas, mas também negativas. Então, é importante a gente criar algumas mudanças nesse período de quarentena para conseguir lidar com tudo que está acontecendo de uma maneira menos prejudicial, menos dolorosa. Quando você diz precisamos criar algumas alternativas, o que a gente pode fazer? Como que a gente faz para esquecer que existe um inimigo invisível, esquecer que eu estou tendo que conviver forçosamente com pessoas com as quais eu passava só algumas horas do dia? Enfim, o que é que eu tenho que fazer para esquecer que o mundo que eu conheço, como eu conheço, está ruindo? Na verdade, a gente não vai ter que esquecer, infelizmente. Não existe nada que a gente possa fazer para esquecer que isso tudo está acontecendo. O ideal é a gente tentar se adaptar ao que está acontecendo. Então, algumas das técnicas primeiro, criar uma rotina, né? Se você está trabalhando de casa, criar um ambiente bem próximo ao seu trabalho, onde o ambiente seja fixo. Criar uma rotina de horários, então ter o horário para iniciar esse trabalho, ter o horário do intervalo e tentar usar, por exemplo, uma roupa que relembre o trabalho ou que seja do trabalho para passar um ambiente mais formal
para ser um ambiente mais acolhedor, para essa produtividade relacionada ao trabalho não ser afetada. E para as pessoas que não estão trabalhando, que estão confinadas, vamos falar assim, o ideal é fazer as coisas que se sente bem. Então, hoje a gente vê muitas pessoas falando, por exemplo, eu tenho que fazer alguma atividade ou eu tenho que fazer alguma coisa para me ocupar. Isso não é uma regra. A gente tem que ver como estamos nos sentindo em relação a tudo que está acontecendo. Então, para aquelas pessoas que estão incomodadas, que estão tinham uma rotina agitada e agora estão se deparando com essa calmaria em casa, é importante criar algumas atividades. Por exemplo, limpar a casa, assistir, de repente, algum conteúdo que possa agregar de alguma forma, assistir filmes, séries. A ideia é tentar colocar em prática projetos que antes vocês não conseguiam fazer por conta da falta de tempo, por conta da rotina agitada. Então, agora talvez seja um momento de tentar colocar em prática essas atividades. É claro, de uma forma ou de outra, trabalhando ou não, é muito importante criar essa rotina. Ter horário para dormir, ter horário para comer, porque a gente consegue ficar o mais próximo da nossa vida anterior, vamos falar assim. Mas esquecer que isso está acontecendo, eu acho que é um pouco impossível. A ideia é realmente a gente criar esses mecanismos para se adaptar, para fazer com que seja menos aversivo possível tudo que está acontecendo. E, Gabriela, corremos o risco de que esse convívio forçado possa prejudicar o convívio familiar, por exemplo, as mães e pais brigando mais com filhos, às vezes aqueles idosos que precisam necessariamente ficar em casa desgastando-se com a família, e também a questão de que marido e mulher o dia inteiro juntos, né? A gente já viu um monte de memes, maridos postando olhos roxos porque apanharam das mulheres, enfim, brincadeiras à parte, mas esse desgaste pode ocorrer, e o que fazer para evitar isso? Sim, tem um lado positivo, né, da gente conviver mais com o outro, conversar mais, para as famílias que de repente são mais distantes, de ter essa proximidade afetiva, no intuito de desabafar, de conhecer o outro, de saber dos gostos. Tem esse lado positivo, mas o lado negativo também, como você disse, tem a chance, sim. Inclusive, isso já é um fato em relação a, por exemplo, a casamentos. Após o período de quarentena da China, verificou-se um número de divórcios que assustou, né? Então, olha como hoje em dia nosso mundo está tão agitado, tão rápido, tão mecânico, que mesmo a pessoa que está do nosso lado, que a gente convive, que a gente mora, divide todas as coisas, as nossas privacidades, muitas vezes nessas situações é um motivo para a gente assustar, né? E para conhecer e desconhecer ao mesmo tempo. Então, sim, tem a chance de casais se divorciarem, de brigarem mais, da família por passar muito tempo junto, por ter um período de estresse. Todo mundo está passando pela mesma situação de estresse e a gente precisa externalizar isso de alguma forma. Então, muitas vezes a gente acaba externalizando de uma maneira negativa no outro e isso prejudica as relações. Então, o que a gente pode fazer para tentar amenizar isso? É importante cada um ter o seu espaço, essa sua individualidade, mesmo que estejam todos na mesma casa. Eu até brinco, porque alguns pacientes, nesse momento de quarentena, estão fazendo as sessões online. E eu percebo que tem muita resistência, muitas vezes, pelo fato de conviver com outras pessoas no mesmo espaço, de não ter uma privacidade em relação a estar num cômodo sozinho. Então, é até um ponto para a gente rever tudo isso, né? Como é importante a gente ter a nossa individualidade, o nosso momento, e passar para a família nesse momento o quanto é importante. Eu imagino que para os idosos seja um pouco mais difícil, porque eles criam toda uma rotina, e muitas vezes essa rotina, ela também é criada por conta da noção de finitude da vida, né?
né? Então, o idoso, muitas vezes, ele acaba sendo resistente na questão de estar em casa, porque é doloroso o fato de ter acesso a essa ideia da finitude. Então, é importante a família conversar, acolher, tentar criar atividades para interação entre os membros da família, tentar conversar, de repente, com esse idoso ou com as crianças, entender o gosto, o que eles querem, o que pode ser incluído na rotina. Mas é importante esse momento de interação para a gente conhecer o outro e aceitar essas diferenças de pensamentos, de gostos e de tudo mais, porque nós não somos iguais, né? Exatamente. Olha só, deixa eu registrar aqui algumas pessoas, a Gisela que está assistindo com a gente, outras pessoas que estão online conosco, e entre elas a Alessandra Ferreira, da Escola Gente Miúda, que diz assim: vejo que esse momento é de aprendizado, aprender mesmo a conviver com a família dentro de casa. Uma coisa é fato, né, Gabriela? Nós vamos terminar essa quarentena diferentes e num mundo diferente do que nós começamos esse período, não é verdade? Sim, vai ser um período de reaprendizagem, de adaptação, e eu penso que a gente vai começar a valorizar muito mais coisas que antes eram vistas como supérfluas, né? O sair, o apreciar o externo, o conviver com os amigos, né? Muitas vezes a gente, na rotina do dia a dia, acabava adiando esse tipo de atividade, e eu acho que é uma lição, né? A gente tem que entender também o lado positivo de tudo isso. E talvez essa ressignificação, né? O ressignificar o que era antes para conseguir lidar melhor com tudo isso. Porque esse período de pós-quarentena, a gente também pode falar de pós-resiliência, ele deixa marcas, né? Ele vai deixar marcas positivas em relação a toda essa ressignificação, mas a gente também vai ter que aprender a lidar com coisas, com marcas que ficaram. De repente, o luto de perder alguém, toda a questão econômica, o luto também de perder o emprego. Então, é um momento agora de aprendizagem em relação à nossa forma de socializar, mas também de maneiras onde a gente possa se reinventar. Gabriela, muito obrigada, viu, minha querida, por todas essas dicas. Eu vou passar agora a conversar rapidamente com a Lívia, porque ela está vivendo muito disso tudo que você falou, né, Lívia? A Lívia está trabalhando em casa. Como é essa experiência de home office, de trabalhar em casa nessa quarentena? Bom, é bem difícil. Porque Só abrir um parênteses, desculpa te interromper. A Lívia, que trabalha no mercado, vamos dizer assim, gerente de financiamentos, como é que é o teu trabalho, Lívia? Você trabalha com a financeira da Bradesco, é isso? Isso mesmo. Eu represento a Bradesco Financiamentos e eu atendo as lojas de veículos. Então, para mim, trabalhar em home office se tornou um hábito, porque eu já era externa, então eu trabalhava fora do banco. Hoje eu continuo trabalhando fora do banco, porém eu atendo os clientes e lojistas através do celular e do computador. Então, à medida que eles vão me solicitando algumas coisas em relação à taxa, aprovação de crédito, solicitação de pagamento, eu tento me adaptar aqui da melhor maneira possível. Então, eu tenho meu escritório. De manhã, eu continuo com a minha rotina normalmente, acordo no mesmo horário, tomo meu café da manhã, preparo os meus chás, faço alguma distração com meu filho, porque, além de tudo, eu estou sendo mãe, ficando em casa com o João, podendo ter esse privilégio de trabalhar e cuidar do meu filho. Então, a gente faz algumas atividades no período da manhã e já venho para o escritório. Tento distrair ele com algum desenho no período que eu estou trabalhando. Em alguns momentos, eu levanto, vou até ele, vejo se está tudo bem, dou carinho, atenção, um lanchinho, alguma água, e volto para o escritório novamente. Então, essa está sendo a minha rotina diária. A gente tenta fazer algumas atividades juntos nesse período, mas eu tento conversar o máximo com ele e instruir ele que o período da manhã é o período que a mamãe trabalha mais, se dedica mais ao trabalho. Tem um horário. Ele aceita isso? E ele leva de boa?
Ele sabe. Então, ele vem aqui, mamãe está trabalhando. Então, mamãe, eu preciso ir no banheiro. Então, ele vem, me chama alguns momentos e eu fico de prontidão, tanto lá quanto cá. Então, a gente tenta fazer dessa forma. Deixa eu só registrar aqui que a gente tem, além da Alessandra, tem o Manuel Neto. Um abraço, Manuel, Marlene, pela audiência. A Gisela, que está com a gente. A Giselda disse que ela está até curtindo, fazendo receitas novas. Vai compartilhar no Simples Assim, quero só ver, viu? Tem a Gleice Rojas também, que disse que é muito importante ter o suporte psicológico mediante essa norma de isolamento social. Obrigada pelo comentário de vocês, meus queridos. Deixa eu passar um pouquinho a prosa agora para a Silvia, depois eu volto com você, Lívia. Silvia, a gente sabe que as crianças, principalmente dessa idade do João Pedro, que está com quase 3 aninhos, eles têm uma energia inesgotável. E a gente sabe que na escola vocês têm todo um aparato para dar conta disso, não é verdade? Verdade. Tem alguma dica para as mães? Que eu já recebi áudios de mães que disseram assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu já surtei aqui em casa hoje. Para que a gente não surte, para ter a paciência necessária, a serenidade necessária, porque eu acho que se der força para as mães, elas vão sair batendo, não vai rolar. Enfim, o que você pode dizer para a gente? Criança precisa de atividade o tempo todo. Criança não fica quietinha, até fica, se ficar na televisão, mas o que a gente menos quer hoje é que a criança fique na televisão. Então, assim, para quem tem um quintal ainda, é bem bacana, tem muitas atividades. Dá para andar de bicicleta, dá para fazer gincana, corrida com obstáculo. Criança precisa disso. E precisa ser monitorada também o tempo todo, né, Gi? Precisa, porque há muitos perigos, né, Silvia, em casa. Em casa tem muito perigo. E aí, assim, a Lívia falou, vou lá, dou um desenho, enfim. O que é que a gente pode fazer com a criança, por exemplo, que mora em apartamento? Fica mais difícil. Mas aí a gente pode recorrer aos lápis, aos giz de cera, cuidado para não pintar as paredes, né? Depois lava, não tem problema. O problema do apartamento é esse, ele é mais estressante, né, para a criança, porque é difícil, é estressante para a criança e é estressante para a família, né, porque no apartamento muita coisa não pode, né, não tem, aqui pode deixar bagunçado, apartamento, a casa inteira fica bagunçada, né. Agora, para quem mora em casa, eu acho que é bem mais tranquilo. Silvia, aí na escola a gente miúda tá com as atividades suspensas, certo? Sim. E aí, então, como é que vocês estão fazendo? Vocês estão prestando algum tipo de atendimento para os pais? Mandando dicas pelo WhatsApp? O que dá para fazer para acudir uma dessa? Nesse momento, não, Gi. Nesse momento, nós antecipamos as férias de julho, né? Nem sei se a Alessandra já passou essa informação, porque acabei nem conversando direito com ela sobre isso, mas nós estamos antecipando as férias e quando voltarmos, acredito que em maio, começo de maio, nós já voltamos com um pique total. E aí, vamos até dezembro. Tem alguma brincadeira, alguma massinha para construir em casa? Eu lembro que eu fazia massinha de farinha com as crianças, Silvia. Tem isso também? Dá para fazer? Tem bastante. Hoje também tem aquelas slimes, né, que as crianças gostam muito, e é bem bacana. Mas tem as de farinha, que é simples, e que temos material em casa, que é farinha, sal e água, e óleo. O problema é o óleo. Mas assim, depois eu vou passar uma, já que me mandou uma que não vai óleo, mas vamos lá, conta pra gente, o que mais? Normalmente vai óleo, né? Mas assim, é pra bem não grudar. Fazer com as crianças em casa, eles gostam muito. Dá para colocar corante, né? É bem bacana.
Sandra Breguedo está acompanhando a nossa live, um beijo grande, Sandra. Nós também temos a participação da Thaís Barreto, que disse que compartilhou com o grupo dela, parabéns pelo conteúdo, ela diz, beijo, Thaís, obrigada. A Alessandra Ferreira, da Escola Gente Milda, diz que as famílias serão diferentes depois de tudo isso. E a Gleice Rojas voltou também com mais um comentário, o confinamento realmente mexe com as emoções, e o convívio em período integral com pessoas com idades diferentes acaba sempre sendo muito problemático. A Alessandra voltou aqui para dizer que uma dica muito boa para as famílias é colocar filmes infantis. Verdade, Alessandra. Eu assistia muito com os meus filhos, todos os períodos possíveis que a gente tinha de convivência, assistia os filmes da Disney, todos eles. Oi, Sandra, beijo, minha querida. Registrar também a presença aqui na nossa live da Márcia Costa, minha psicóloga, um beijo, minha querida. Obrigada pelo carinho da sua audiência, pelo seu prestígio. A nossa querida amiga Luzia Espíndola, beijo, Luzia, obrigada por você estar aqui com a gente também. Eu estou apanhando aqui do Facebook, eu não consigo ver todos, a tela fechou, não sei abrir de novo, mas eu acredito que eu tentei pelo menos falar a maioria que está aí com a gente. Nosso tempo está terminando. Lívia, alguma pergunta, alguma dúvida que você queira compartilhar com a Silvia, que é a tia da Escola Gente Miúda? Nesses momentos, a gente dá muito, muito mais valor aos professores. Isso é uma realidade. Verdade, verdade. Não é fácil criar atividade para essas crianças. Por mais atividades que a gente faça no dia a dia, é a massinha, é o carrinho, vamos jogar uma bola, vamos andar de bicicleta, vamos assistir um filme. Nada é suficiente para essas crianças. Elas querem mais. Elas querem brincar com a mamãe. Eles têm uma energia inesgotável, né? Muito obrigada, viu, por vocês participarem conosco. Gabriela, uma última mensagem aqui de esperança para nós não atacarmos o Rivotril sublingual. É muito difícil de passar por tudo que a gente está vivendo, por enfrentar tudo isso, mas agora é o momento que a gente tem que usar tudo a nosso favor, né? Usar a tecnologia a nosso favor, falar com as famílias que estão distantes através da tecnologia. Uma dica em relação às crianças, eu li um artigo onde a mãe ela fez uma técnica com o filho de entregar um ovinho para ele e falar para ele que aquele era o brinquedinho dele que ele tinha que cuidar. Então, de certa forma, acaba desenvolvendo na criança uma capacidade de cuidado, de brincadeiras. Então, a mãe ela autorizava a criança a brincar de várias formas, do jeito que quisesse, com o ovo. Então, ela relata que o filho levava o ovinho e colocava em cima dos carrinhos, dos caminhãozinhos. Então, de repente, uma ideia para manter aí uma recompensa para a criança, caso ela consiga, por exemplo, passar o dia todo cuidando daquilo, brincando com aquilo, e no final ser recompensada. Então, de repente, é uma maneira bacana de estar entretendo as crianças aí. Mas agora é muito importante a gente rever todos os nossos conceitos, todas as nossas prioridades. É importante, sim, cuidar, se proteger, se higienizar, manter todas as regras aí que estão sendo impostas, por mais difícil que seja, e pensar que é por uma boa causa, uma questão de saúde, de viver bem, e usar tudo a nosso favor, olhar para o lado positivo. Muito obrigada, um beijo para você, Gabriela. E agora a gente está encerrando. Eu só quero agradecer enormemente para Silvia. Silvia, um beijo, minha querida. Bom descanso nesse período de quarentena forçada, né? Mas que vocês reponham as energias para voltar com todo o gás quando forem requisitadas novamente. Obrigada, Gi. Um beijo grande.
Então, vamos lá, agradecer aos nossos participantes, a Gabriela, psicóloga, agradecer a Silvia, que é educadora física da Gente Miúda, e a Lívia, que é mãe de João Pedro e trabalhadora, que está fazendo home office aqui com a gente também. Só queria deixar aqui que o Manuel Neto, da Arte Vídeo, avisou que ele faz videoaulas, a Arte Vídeo está disponível para fazer videoaula. Beijo, Manuel, bom trabalho aí para você e para toda a sua equipe na Arte Vídeo. Deixa eu só lembrar vocês também, Will, boa noite, meu querido. Eu preciso lembrar vocês que no nosso canal no YouTube tem um vídeo que nós colocamos, aliás, tem 2, em que a gente fala sobre as atividades que podem ser feitas com as crianças. A gente tinha falado na ocasião, na época de férias, mas agora a gente está em férias forçadas, férias entre aspas, né? Então, lá tem várias dicas incríveis de brincadeiras que a gente pode fazer com as crianças, com a família toda, envolver todo mundo nesse momento de convívio familiar. Lembrando a você também que esse conteúdo vai ser compartilhado nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Um beijo grande, obrigada pela sua audiência, fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre dieta, comilança e exageros. A gente tem uma entrevista com a nutricionista Isa, da Magras, e também vamos falar com o educador físico sobre atividades que podemos fazer em casa. Beijo, até amanhã!